Fala pessoal, soluções para o novo mundo. O que separa um criminoso de um cidadão de bem? Muitas das vezes é apenas uma decisão. O profeta Moisés, quando ainda era jovem e caminhava em meio ao Egito, ele viu quando um dos soldados batia e agredia covardemente um escravo judeu. Movido de compaixão, de remorso e pela raiva do momento, ele entrou em luta corporal com esse soldado e ele acabou matando esse soldado nesse confronto. Ele arrastou o homem para um lugar mais discreto e acabou enterrando o homem ali nas areias do deserto. E uma decisão no momento de raiva, no calor da situação, trouxe o sangue de um homem para as mãos do profeta Moisés. E por que eu estou contando isso? Eu estive conversando com um cidadão na rodoviária. Eu fui esperar uma pessoa chegar de viagem e já era tarde já. E aí se aproximou um cidadão e pelas vestimentas e pelas roupas deu para ver que era um detento que estava de saidinha, né? Deve ter ido visitar a família e tal. E ele sentou muito próximo de mim e acabou puxando assunto e nós começamos a conversar sem nenhum problema. E em meio à conversa, eu perguntei para ele, né, por que ele tinha sido preso. Ele baixou a cabeça e falou essa história para mim. Ele disse que era uma tarde de festas, né, e o filho dele estava jogando bola com outras crianças na rua. E nisso, o motoqueiro veio de vez assim, sabe, e acabou batendo no filho dele. E o filho dele caiu no chão gritando de dor, o filho dele de 9 anos, caiu gritando de dor e não sei o que, só que o cara pegou a moto e fugiu, né? E aí ele conta que eles estavam ali na frente com outros amigos e um dos caras estava com uma caminhonete, uma Saveiro, pelo que ele falou. Eles entraram e foram atrás desse cara, porque um dos caras que estava ali sabia onde esse cara morava, o bairro que esse cara morava. E aí, no meio do caminho, eles conseguiram pegar o cara e ele acabou catando uma chave, uma chave, ele fala, não sei que chave foi. Aí ele disse pra mim, o resto você já sabe. Aí eu falei, você bateu no moleque? Ele falou, pois é, só que eu bati, o moleque teve traumatismo e acabou morrendo. E agora eu estou respondendo, né? E ele já estava, acho que no 6º ano de reclusão, agora que ele estava recebendo o benefício da saída. Quando ele me contou aquilo, me trouxe à luz uma reflexão. Havia um fazendeiro e ele tinha um filho que morava na cidade. Um dia que esse filho veio visitar, o filho passou em um mercadão e viu um galo muito bonito, grande, enorme, um galo lindo. Aí ele catou e comprou esse galo para dar de presente para o pai que morava na fazenda. Aí ele chegou, foi lá e soltou o galo no meio do galinheiro. Só que na hora que ele soltou o galo lá, tinha um galo já no galinheiro do pai dele, só que ele era menorzinho. E o galo imediatamente avançou nesse galo maior. E ali os dois começaram uma briga ferrenha, né? E a briga foi se estendendo por toda a tarde, por toda a noite. E quando o jovem acordou, que ele foi ao galinheiro, ele percebeu que o galo que ele tinha dado de presente para o pai dele estava morto. E o galo menor estava deitado já nos últimos folhos. E aí quando o pai dele, o velho ancião ali da fazenda, chegou, o jovem perguntou para o pai e falou, eu não entendi, mesmo por que esse galinho tão pequeno avançou no outro e brigou mesmo sabendo que ia morrer e deu essa briga, e aí como que tá os dois? Um morreu e o outro tá quase morre e não morre? O velho e sábio fazendeiro pôs a mão no ombro do filho e disse assim, filho, você feriu uma das maiores leis da natureza. Quando você coloca um adversário, né, um concorrente, no território já dominado por outro ser, a tendência é que na defesa desse território, esse, no caso ali, dono do território, ele vai lutar até a morte para defender ali o seu território, para alguns casos a sua família, o seu trabalho e algumas outras coisas. E essa história nos traz uma reflexão bastante interessante, pelo menos trouxe para mim naquele momento,
porque o ônibus que a pessoa que eu estava esperando chegou e ele ia pegar o mesmo ônibus para embarcar, porque ele tinha que se apresentar no outro dia às 7 horas da manhã, lá no lugar que ele estava. E que é o seguinte, muitas das vezes a gente julga uma pessoa pelo ato que ela cometeu e não nos preocupamos em entender o motivo que levou ela a cometer aquele ato. Eu tenho filho, você tem filho, você tem mãe, você tem irmão, você tem pai, né? E eu acredito que por melhor que nós possamos ser como pessoa, como cidadão, se alguém cometer alguma injustiça, alguma violência, algum ato criminoso com algum desses nossos entes queridos, com nossos filhos, automaticamente essa pessoa nos transforma em um criminoso, um possível assassino. Porque esse pai, pelo que ele me falou depois, o menino já está com, acho que com 13, 14 anos, não me lembro, e o menino está numa cadeira de rodas. O menino teve uma fratura na espinha e não vai poder mais andar nunca mais. Então, vendo aquilo, o pai perdeu a cabeça e acabou cometendo um crime. E eu penso que todos nós somos assim num momento de desespero. Né? Um estupro de uma filha, a morte de um filho, uma violência contra o nosso pai ou contra a nossa mãe, transformaria fácil qualquer cidadão de bem num criminoso. Então eu queria deixar só essa reflexão para todos nós, de que nós possamos entender os motivos das pessoas antes de julgar o seu comportamento em si. Porque senão a gente pode criar um efeito que eu costumo dizer que é o efeito Romeu e Julieta, que é você mata o cara que estuprou sua filha, aí o cara que você matou tem um filho que acha que ele é um pai incrível, aí esse cara vem e mata você. E aí o seu parente, que acha que você tinha feito o que era certo e que você é um bom chefe de família, vai lá e mata o rapaz que matou você. E aí o que aconteceu? Os amigos dele e os outros parentes, não achando aquilo certo, vai vir atrás desse moleque. Consegue entender que vai virar um ciclo que não tem fim? E é por isso que muitas das vezes tem esses órgãos públicos que tentam de alguma forma interferir e trazer melhorias para as pessoas, principalmente de convívio, trazendo paz, alusão e justiça, né? Porque muitas das vezes não queremos justiça, queremos vingança. E maquiamos isso em forma de justiça. Quando eu vejo na televisão um pai que perdeu um filho ou uma mãe que perdeu uma filha gritar que quer justiça, ela não quer justiça, ela quer uma vingança. Ela quer que a outra pessoa responda aos moldes do código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Você matou meu filho, você merece morrer. Fica aqui a minha reflexão. Espero que todos gostem. Né? Como eu havia dito, não julgar o ato da pessoa sem entender os seus motivos, para mim, hoje, é a solução para o novo mundo. Forte abraço, saúde e sucesso a todos.